Olá, pessoal. Então, vamos fazer mais um vídeo de tarô. Esse não vai ser um tarô explicativo, mas vai ser um tarô na prática. Para vocês conhecerem o tipo de leitura que faço, né? Um dos tipos de leitura que é possível fazer. E é preciso escolher um tema, acho mais interessante, porque aí você aprofunda a questão da sincronicidade. Então, vai ser uma leitura atemporal. Vai ser uma leitura impessoal, mas considerando a situação que eu escolhi amorosa, né? Eu vou fazer um vídeo de situação amorosa, relacionamento íntimo, né? Vou fazer um vídeo depois, a gente faz um de situação profissional, negócio, relacionamento, a parte mais física que interessa as pessoas, prosperidade, e um vídeo também que é possível para um leve autoconhecimento. Em que situação você está, em que ponto, né, da sua trajetória de alma, do teu propósito você está. Mas nesse vídeo aqui vou privilegiar o amor. Então eu vou fazer uma tirada, são 3 tarôs que eu uso, né? Vou usar especificamente por causa do tema amoroso, o tarô encantado, tá? Que eu gosto muito dele, é meu tarô muito antigo, que eu jogo há quase 40 anos, praticamente com ele, o tarô white e o tarô mitológico. E para um aconselhamento, eu vou usar as cartas do tarô Zen, tá? Que é o tarô do Osho, ok? Então, eu posso fazer a tiragem em cruz celta, mas essa cruz celta ela vai ser transformada numa leitura em série, né? Para a gente ver as tendências no momento e depois as possíveis previsões, tá bom? Então, para cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, no momento em que chegar, a leitura fica sendo atual, porque ela é atemporal, no momento em que eu vou acessar o arquétipo e a sincronicidade. Então, quando a pessoa chegar aqui, ela vai escolher ou a leitura do quartzo rosa, tá? A leitura do amigurumi rosa, essa florzinha, ou a Torre Eiffel. Então, vão ser 3 possibilidades para questões amorosas. Então, vamos começar. Vocês parem, respirem, meditem e aí escolham, que a minutagem vai estar na descrição do vídeo, ok? Então, vamos começar para quem escolheu o quartzo rosa. Para quem escolheu o quartzo rosa, eu vou fazer a primeira colocação com o tarô encantado, dentro do princípio da cruz celta, começando com a carta que está no centro, que simboliza a sua situação, como você está se sentindo. Aquilo que levou você, o que está por baixo disso, essa situação, o que ronda a sua cabeça, né? Que é o seu desejo, o seu ideal, e como você vê esse futuro, tá? Eu vou endossar a tiragem, vendo as possíveis contrastes ou confirmações. Nesse estado em que você se encontra, obedecendo a ordem, não foi retirada. Lembrando que eu estou tratando da situação de sonhos e medos, né? E com o outro tarô, eu vou tirar a visão com o tarô do White da situação, como ela é vista pelos outros, você tem essa preocupação, como ela é vista por você,
as influências que podem determinar esse futuro e o que nos diz, então, a hierarquia, o todo, a energia, no caso, a energia amorosa, tá? Nessa situação. Então, num primeiro momento, eu vejo que você está numa situação apertada, amorosa, de como se teu chão tivesse caído, você não sabe o que fazer, algum revés aconteceu, pode ter sido descoberta de uma traição, pode ter sido você mesmo numa outra situação amorosa, querendo sair dessa, ou seja, está numa situação determinada pelo arcano do enforcado. É uma situação de transição, é uma situação de mudança, mas radical, né, que nós temos, ou seja, um mal-estar intenso, uma ansiedade, uma angústia, né? E a carta que vem dizendo em cima que você está no controle disso, foi você que ocasionou isso de certa forma, foi por um descuido seu, ou foi porque você mesmo buscou algo diferente, olhou, ou porque você se descuidou, né? Vamos ver por que e como disso aqui. Então, atrás de você, qual situação determinou? A situação que está aqui está me dizendo que é um grande amor. Ou você tinha um grande amor e descobriu uma coisa que quebrou isso tudo, que quebrou esse encanto, essa situação amorosa perfeita, né? Algo que você descobriu, ou que você está com uma paixão, algum amor, você descobriu um outro amor verdadeiro e aí não sabe o que fazer, então está nessa angústia, por isso depende de você. E o que diz aqui, esse amor é aquele amor abençoado, aquele amor que parece um amor de alma, porque o Hierophante vem trazendo como se fosse um casamento astral, vem uma força de bênção, ou seja, ou você já tinha isso, que está por trás dessa angústia, ou você conheceu isso e por ter já um relacionamento ou por ter dúvidas, você não sabe o que fazer. O que está por baixo, interessante que o que está por baixo sai exatamente o mesmo arcano que saiu aqui como ou o contraste ou a certeza, tá? Que é o arcano do mago. O arcano do mago vem dizendo para você que isto foi tipo assim, é uma responsabilidade sua. Ou você se apaixonou por outra pessoa e estava num relacionamento, ou você se apaixonou por uma pessoa e não sabe o que fazer porque está em dúvida, porque vem de algum relacionamento machucado, não sabe se realmente é tudo isso, tem dúvida, tá? Ou você descobriu algo de uma relação estável, amorosa que você tinha, né? E tudo pode acontecer. E o arcano da estrela me confirma isso. Que foi uma coisa relacionada a você, né? Você que buscou outras coisas, né? E aqui, nesse arcano no mitológico, vai mostrar justamente você, a estrela, você buscando algo melhor. Né? Você pode ter olhado para um relacionamento, né? Uma possibilidade de conhecer uma pessoa que dá a você a ideia de uma coisa melhor, mais luminosa, melhor do que a que você tem, ou mesmo você estava numa situação enfadonha de relacionamentos que não têm importância e aparece essa luz. Então, mas isso está de acordo com uma vibração sua, do seu interior, do seu pedido, né? A sua alma almejava algo mais intenso, mais forte. Na sua cabeça, no alto, né? O que você pensa sobre isso? Que o que você quer? A solução para ter sucesso com isso sai o 10 de ouros, né? Numa situação de casamento, confirmando essa ideia aqui, né? De casamento com proteção, quer dizer, você imagina viver uma situação amorosa estável, né? Firme,
né, dentro dos moldes mais tradicionais possíveis, porque sai embaixo, né, desse, que não é um arcano maior, mas é um menor, o 10 de ouros, sai uma celebração de um casal, né, e o receio. Então, o receio é seu, a dúvida é sua. Então, é um jogo que encerra uma dúvida com uma angústia muito forte, como fosse uma premência para decidir. Eu preciso decidir agora. Ou alguém colocou você numa situação de decisão, ou você quer decidir para tomar logo a decisão e seguir esse caminho, porque a situação que está se apresentando é favorável. O 5 de espadas mostra, então, uma ansiedade, uma angústia mental, porque é do signo de espadas. E, para frente, o que é possível, né? O que vem apresentando, né? Uma busca sua, sozinho, você que tem que decidir, não vai... pessoas não vão decidir por você. Por mais que você converse, por mais que você busque, né? Aqui o tarô pode estar te ajudando, mas não está dizendo o que você vai fazer, nem como você vai fazer, né? Porque a coisa é sua, porque foi você quem pediu. Então, é você. E o único conselho possível aqui, paciência com você mesmo, paciência com a situação, para ir avaliando no passo a passo. Avaliando como? Fisicamente, né, materialmente, na ação. Então, conversando, saindo para ver se é isto mesmo que você quer. O tarô do White eu coloquei aqui para dizer como que os outros, né, veem essa situação. Os outros veem essa situação com você, né, já se preparando para uma prisão, né? Porque você passa uma ideia de insegurança e então o 7 de espadas indica você decidindo, mas já para se prender nessa situação. Você é como se fosse colocar 7 espadas à sua volta, impedindo, limitando você. Então, os outros estão vendo a possibilidade de você tomar uma decisão, né? Seja ela por uma separação de alguma situação, ou para encontrar esse grande amor e viver esse grande amor. Olha, você vai se prender numa situação, olha, liberdade, não sei o que, isso é muito intenso, porque me parece ser, como está aqui e aqui, não só na sua cabeça, mas como que está vindo para determinada situação, um amor daquele tipo tradicional mesmo, para um casamento, para uma continuidade desse relacionamento nos moldes mais tradicionais possíveis que a gente pode imaginar. Então as pessoas estão vendo você assim, a situação, como você está vendo, estou sozinha para decidir, o que corrobora esse arcano que está aqui, que é como o futuro dessa situação se apresenta. Você que tem que decidir essa situação, está corroborado aqui pelas possibilidades, né, que aqui são mais possibilidades para além daqui, né, que se aponta, né? Novamente aparece um 7 de paus. Veja, o 7 ele vai indicar não só uma coisa que flui, mas que flui aqui mentalmente vista, né, como ideativamente vista, como uma espécie de prisão, e aqui não. Aqui com o paus indica paixão, impulsividade, né, uma situação que é intensamente determinante, né? Ela é uma paixão, é uma força para além do seu mental, né? E o jogo culmina então com a rainha de paus, que é impulsiva, que é sensual, que vive essas paixões, que é dada essas paixões, que quer viver essas emoções mais intensas e mais fortes, que busca um amor nesse sentido, um relacionamento mais intenso, mais significativo e não aquelas coisas mais bobinhas, mais simples, mais passageiras, vamos dizer assim, mais café com leite, pão com manteiga, né? Então ela quer uma coisa que traga surpresa, que traga emoções, uma montanha-russa, né? É o tipo de pessoa. E eu vou tirar aqui
conselho para esse tipo, né, de jogo aqui, né, para esse jogo especificamente, do Tarô Zen. Seria um conselho de um sábio. Então, veja, esse jogo, ele insiste na figura do eremita. A gente tem a figura do eremita de 3 tarôs diferentes, em 3 momentos diferentes que eu tirei, apresentando o eremita. É como você se sente e é como você tem que decidir. E o sábio diz, é como você tem que estar sozinho agora, mas não é uma sozinho no escuro, é o sozinho que tem a luz própria para decidir. Você mesmo vai encontrar essa resposta, essa luz brilha dentro de você, tá? Aqui, a situação que ele diz, sim, você está vivendo uma situação de estresse, mas você tem a capacidade de decidir muito, né? Reforçando aqui, ó, esse lado, né? Futuro, você vai decidir, você tem que decidir. Aqui a sua situação, o sábio diz sim, você está vivendo uma situação de estresse, onde você está se colocando nela, né? Inclusive mentalmente, e corroborando o que vem atrás. É uma completude, é um relacionamento que vai trazer uma sensação de é a peça do meu quebra-cabeça que faltava, tá? Então essa carta aqui, muito específica, muito boa, que é um arcano também, que é o arcano 21, né? E eu vou ler então o aconselhamento desse arcano 21, segundo o Zen, que é a completude. Então, este é o jeito Zen de não dizer as coisas até o fim. Isso precisa ser compreendido, pois é uma metodologia muito importante. Não dizer tudo o que significa e dar uma oportunidade para que você mesmo possa encontrar as respostas que em ti estão incompletas, mas completar isso, quer dizer, uma peça do quebra-cabeça que completa. O mestre ou o tarô só pode lhe dar uma direção. No momento em que você chegar ao limite, saberá o que decidir, porque é o que permanecer dentro de você é que vai ser a luz que vai fazer com que você alcance a sua resposta, tá? Então agora eu vou tirar para quem escolheu o quartzo rosa, para a gente começar. Então, ainda no tema do amor, a segunda possibilidade de jogo, né? Para quem escolheu, então, o amigurumi rosa, a florzinha, né? Nós vamos começar, então, novamente. Respire, quem escolheu o amigurumi, para que a sua resposta seja dada, ou pelo menos a direção, né? Ou o esclarecimento de como você está em sua situação amorosa. Vamos corroborar essa situação que está um pouco mais tensa, né? Do amigurumi. Um tarô mitológico. Lembrando que a segunda carta pode ser aquilo que corrobora, que esclarece, ou mesmo o medo da própria pessoa que está consultando o tarô agora, né? Receio, a dúvida, né? No processo de esclarecimento. Né?
Vamos tirar então o white para a gente ver aí a parte externa, né? O social, aquilo que se pensa fora, né? Muita, não pode. Esse jogo já está apresentando aqui que a situação é extremamente mental, ou seja, pode não estar acontecendo isso e a pessoa está vivenciando isso em sua própria cabeça, criando até uma situação. Vou tirar uma possibilidade ali, mas meio que repetiu. Então, para quem tirou o amigurumi rosa, nós temos o início da situação em 5 de espadas. Né? O que é 5 de espadas? É uma sensação de derrota que a pessoa está sentindo, né? Veja, é uma situação amorosa, ou ela está sozinha e se sentindo derrotada, né? Ou você se rendeu a uma situação e está se sentindo derrotada porque a situação que você se rendeu não era o que você queria, mas é o que você está, né? Então, existem essas duas possibilidades. Ou você tem um relacionamento e viu que não é nada daquilo, está se sentindo como fosse um peso, como se esse relacionamento ou essa ausência de relacionamento fosse uma maldição para você. Ou seja, tá no meu destino, ou alguém fez alguma coisa para mim, não é possível, não dá certo, algo que está na sua cabeça nesse sentido constantemente. E o 6 de paus indica mais o fato de você estar ou com receio ou achando que realmente é uma maldição, porque você carrega uma oferenda e outros ali ou estão corroborando isso, né, nessa carta mitológica, ou ainda estão incitando, né, algo em que você se sente compelido a algo mágico, né? Alguma magia foi feita, eu trago isso como uma determinação, né? Então tem algo na sua cabeça nesse sentido, pensando assim. E o que determinou isso? O seu excesso de dúvidas. O 8 de espadas indica uma pessoa que está ou momentaneamente, ou já vem há um tempo, porque é do passado, numa situação de imobilização, por causa de dúvidas mentais, confusão, indecisão. Então, o jogo está apontando para uma situação mental, né, de criação mental, de uma possibilidade. Veja, o tarô ele aponta possibilidades, a leitura é uma sincronicidade das infinitas possibilidades e que está manifestando a situação que está sendo vivenciada por quem escolheu esse jogo, tá? Então, o 8 de espadas é uma figura que está, eu mesmo estou me encerrando nesta dor, nesta situação de dúvida, de confusão, de mobilização, não sei que decisão tomar. Se eu fico, se não fico, se busco, se não busco, parece que tem uma espécie de maldição, uma coisa assim como uma espécie de padrão negativo, sempre dá errado, começo, não vai adiante, então tem uma dúvida. E o que você gostaria, o teu sonho, é viver um romance ideal. O As de Copas traz isso como o que você sempre vem buscando e como ele é bastante idealizado, sempre resta essa situação de dúvida, de indecisão, tá? O que está por baixo disso tudo, né? É um padrão negativo mental, novamente, de sempre acaba, de ruína, de perda, de fim. Eu vou começar, mas vai terminar. Porque minha mãe foi assim, porque minha avó foi assim, porque minha irmã é assim, porque várias pessoas em volta eu vejo assim. E isto é um terror da própria pessoa que está vivenciando essa situação. Está pela sombra, está por baixo, teria que curar isso, né? Que limpar isso. E o desejo de viver uma paixão sob o controle de si mesmo, né? Você controlando a situação, que a Rainha de Paus é essa pessoa
poderosa, apaixonada, que vive intensamente, mas porque escolhe viver e não teme. É como você gostaria de ter por baixo. Ou você tem, mas isto na sombra está determinando o seu excesso de indecisão. Né? O pensar demais, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, aí fica na imobilização. Tá? Na sua cabeça, né? No mental mesmo, não na sombra, na luz, você vê apenas uma situação de decisão, como se você tivesse duas situações, viver uma paixão ou continuar vivendo relacionamentos simples, de companheirismo, né? E você se vê no 4 de espadas eu estou sozinha na situação para tomar a decisão. Eu estou imobilizada, né? Porque são 4 espadas para os 4 cantos que você vai, você vê uma imobilização. Não sei o que decidir. Não sei exatamente para onde ir. Escolho viver uma paixão? Escolho soltar relacionamentos mais simples para viver isso? Não sei. E aí, o que aponta para o futuro, né? O seu desejo intenso de sim e viver, e pelas energias que vêm, né? Pelo tarô indicando de que sim, essa princesa de copas recebe algo, percebe algo. É uma mensagem, é uma intuição, é um e-mail, um aviso, uma chamada, algo que ela recebe de coração, mas ela ainda tem dúvida. Ainda vai deixar, ainda que o outro se manifeste, você traz dúvida. Né? Você não sabe se você vai conseguir viver isso, porque você tem uma ideia de padrão negativo, de repetição, de entrar em relacionamentos intensos e separar. Como os casos de pessoas que acabam sendo amantes e o outro nunca se separa daquela situação, né? Com promessas. Às vezes tem pessoas até que chegam a ter filhos e tudo, e nada se decide. Isso é muito comum, mais comum do que as pessoas imaginam, e não é isso que você quer viver. Você já viu isso tem como uma sombra atrás de você, e o seu receio é exatamente esse. Você está numa expectativa de notícias, de ideias, pode vir aparecer, mas não é isso que vai debelar essa situação. Como os outros, né, o entorno de você vê a situação, quando você comenta, quando você deixa transparecer. E você está apenas tranquila, você passa uma imagem tranquila e que você está somente pesando as coisas, porque a carta da temperança é que sai, então, como você está sendo vista. Né? Uma pessoa que pondera, uma pessoa equilibrada, que mede se realmente vale a pena, né? Não está sendo vista como uma pessoa que está passando por toda essa situação. Esse burburinho todo, essa insegurança, é tudo interno de você, é tudo na sua cabeça. Como você se vê, né? E aí você se vê como uma pessoa ingênua, sem maturidade para decidir, com uma certa insegurança, mas pensando, uma das coisas que está pesando para você decidir é a questão material. Tem alguma coisa a ver com a questão material. Ou você que está vendo isso aqui é que vai ter que bancar, porque a outra pessoa não tem condições, ou você vai ter que quebrar uma situação para poder abarcar outra pessoa, ou mesmo que você está preocupado com isso, né? De juntar trapos, você já não tem, o outro também vai ficar sempre quando vai decidir ficar com você, e aí a questão material está pesando aqui, tá? Na sua decisão. Tá? É assim que você vê, você acha, veja, não estou dizendo também que seja, você está pensando isso aqui é como você vê a situação, que a questão toda é material, ou que ele tem um problema material, ou que ele não decide porque ele tem algum impasse material para decidir, ele está na dúvida por causa disso, ou porque ele vai pagar a pensão, ele vai se separar, vai pagar a pensão, ou ele tem uma situação de uma mãe ou de um pai que ele tem que cuidar, e aí ele poderia herdar, mas o pai e a mãe ainda estão vivos e vai durar.
Então tem uma situação aqui material que é o que você acha que está impedindo, embora internamente você sinta essa situação. O futuro, né? Nesse momento, o tarot está dizendo, olha, tudo isso é muito estresse. Muito estresse que você está vivendo, você teria que soltar, porque embora você pense, né, dê aparência que está tudo tranquilo e que é só uma questão material, o estresse que você está criando para você está sendo demais e você não vai conseguir decidir por causa disso. Daí sair esse 8 de espadas aqui na possibilidade futura, né? Você já está, e me parece que isso já tem um certo tempo, tá? Já vem de um certo tempo você nessa indecisão. E possibilidades futuras aparece a frustração dessa paixão, como você quer que seja vivida. Porque sai tanto um 4 de paus como um 5. Um 5 tem uma ansiedade absurda, mas é uma carta que indica uma... Está revelando que é uma competição. Você não toma decisão por isso, por isso, por isso, e o outro lado também não toma decisão pelos mesmos motivos ou por motivos semelhantes, e nenhum dos dois sai da situação, embora haja sentimento, haja paixão, tá? Então, essa situação está desse jeito, nesse impasse, nesse momento, mas se você soltar, se você liberar essa tensão ou tratar isto aqui, né, que seria uma repetição de padrões negativos em relacionamentos, o medo que você tem de chegar nessa situação. Vamos ver o que diz o sábio, né? Tá. Então, o sábio vem corroborando o que a gente acabou de ver, que o importante é desacelerar. É a carta da desaceleração. Solta, joga para o universo, sabe? Faz uma concessão a si mesmo, do tipo, se tiver, do tipo mesmo que o pessoal fala, olha, se tiver que ser, vai acontecer, vai ter que ser mesmo, e a coisa vai vir a mim. Não vou mais nem exigir e também nem me cobrar. Eu tenho que decidir, soltar alguma coisa material e tal. Então faz essa concessão. Isso aqui é do mesmo naipe de paus, tá? Trazendo, que ele chama de arco-íris, né? Que são as infinitas possibilidades, e o conselho, que vai corroborar um pouco esta carta que eu disse, tá? Que você já sabe, que é, eu tenho que decidir, né? O 4, volte-se para dentro. Então, volte-se para dentro, abra mão, conceda que o universo decida por você e desacelere internamente, tá? Então, este é o conselho e o panorama para quem escolheu a florzinha rosa do amigurumi, tá? Então, agora vamos para uma outra situação e última, tá? Essa forma também vocês veem, né, como a gente faz a leitura do tarô, uma tiragem celta e outras possibilidades, é uma das possibilidades de tiragem. E agora, para quem escolheu a Torre Eiffel, respira. Quem escolheu a Torre Eiffel, pensa na sua situação amorosa, no seu coração, de como você acha que você está vivendo, que você quer que a coisa se revele. Então, vamos ver como isso acontece, né? O que está por trás, o que está na sombra, que você não quer ver às vezes, né? Então, vamos vendo aqui. Está na sua cabeça.
Vou tirar mais um arcano para aquilo ali, que é um arcano mais difícil de ser lido nessa situação. Vou colocar aqui o tarô mitológico logo. Então vamos lá. Medos ou desejos por cima da situação. Para revelar o que está acontecendo para quem escolheu a Torre Eiffel. Um amor interessante, amor de viagem. E vamos ver o que o tarô do White diz. Sai uma carta que não revela, vamos pedir para ver se revele. É como se fosse até um tarô das runas Odin. Odin nunca fala. Mas a deusa fala. Freya fala. Pode ser aqui com a carta enigmática, né? Vamos ver as situações futuras, as possibilidades e o que está vindo, né, como possibilidade aí para você. Então, para quem escolheu a Torre Eiffel, o que a gente tem? Uma situação leve, como em relação às outras, que eram um pouco mais intensas, né? Mais pesadas, vamos dizer assim, mas ainda mentalmente. Sempre o consulente, no caso, a pessoa que chegou aqui, ela está mentalmente numa dúvida. Novamente aparece a dúvida, um impasse, né? Para que lado vou? Mas é leve, não chega a trazer uma tensão, né? E a situação, né, que aparece aqui é uma questão de estabilidade. Embora seja uma questão amorosa, essa questão amorosa está passando pela sua cabeça se você vai ter ou não estabilidade, se essa pessoa vai trazer estabilidade, tem alguma coisa a ver com a questão material, e a gente vai ver que realmente no jogo se repete o arcano maior do naipe de ouros ou matéria, né? O que trouxe você aqui, né? O que trouxe, né? Qual é a influência para você estar nessa dúvida? É realmente um amor jovem, tá? Esse jovem traz uma potência idealista e também de sexualidade, então tem uma forte atração entre vocês, mas a questão continua sendo material, porque ele é jovem, né? Ele ou ela é jovem, né? E a questão é material. Ele não traz ainda, né? Embora ele apresente que sim, que eu tenho trabalho, eu tenho condições idealistas, mas é um receio que você tem, tá? Mas é uma pessoa que traz uma possibilidade, porque está construindo a vida agora, ele ou ela, tá? E o que está por trás, né, por baixo, na sombra? O que está na sombra é que você está nessa dúvida, nesse impasse, né, porque você já se conhece como uma pessoa imprudente, impetuoso ou impetuosa, né, uma pessoa também impulsiva, que acaba não pensando nas consequências, se entregando à paixão, a relacionamentos que têm mais a ver com uma atração, e aí a questão financeira pesa, né? E a riqueza tão esmerada também vai por espaço, não está sendo considerada, né? Porque você já se conhece. Na sua cabeça, então, você está vivendo um receio, né, na sua indecisão. Esse 2 de espadas aí se intensifica um pouco quando você para pensar de
de acabar sofrendo uma oposição, né? De ter algum retorno por causa dessa escolha, um retorno ruim, e tem um sentimento aqui de culpa. Ou você vai trocar de relacionamento, tá? E vai se arrepender, né? Ou você tem medo de, ao tomar essa decisão, deixar qualquer coisa ou se lançar numa situação impetuosa demais, que é o seu medo, tá aqui o medo, né? De você adentrar uma caverna por paixão e lá encontrar mais o Minotauro do que o Príncipe Encantado, né? Então tem um receio nesse sentido. E o futuro traz a figura do Hierofante, se repete aqui agora, né? Como né, tem saído, né, o Hierofante como um conselheiro, né? E aí, novamente, a questão material. É uma questão material que pode estar determinando tanto você se lançar ou quanto você não se lançar, tá? Teria que ser uma jogada um pouco mais pessoal para saber, mas a pessoa que estiver ouvindo, que escolheu, já sabe se ela está com medo de se lançar porque pode perder a parte material, a sua estabilidade, ou está se lançando também pela questão material, né? E o Hierofante aqui vem aconselhando, avisando que a decisão não deve ser tomada assim. O que está por baixo é um arcano muito decisivo, que é o arcano da morte, que nessa situação indica vai ser um divisor de águas. O decidir um relacionamento, em viver esse relacionamento, vai ser um divisor de águas. Mas vai ser um divisor de águas negativo? Não necessariamente. Mas a sua vida vai mudar em função dessa escolha para este relacionamento. Embora, né, o tarô não quisesse revelar cada carta, né, de você não conseguir ver, mas a Imperatriz vem dizendo que você está senhora da situação e tem, né, grandes possibilidades. É como você está sendo vista, como aquela que está no controle da situação, aquela que, embora um pouco em dúvida, você está atraindo essa situação, você, vamos dizer, as pessoas em volta percebem que você está atraindo a paixão desta outra pessoa, seja homem, seja mulher, né? E não tem julgamento no sentido, e sim uma visão de que você é uma mulher poderosa, mulher ou homem, né? Poderoso, né? Que tem um poder, né? De controle e de atração sobre a outra pessoa, né? Como você se vê? Infelizmente você não se vê muito bem, você se vê vivendo uma situação de tensão, de oposição, mas por questões materiais. Então tem alguma coisa material pesando nessa situação, tá? O rei aqui indica as possibilidades, né, futuras, mostra uma figura também no controle da situação, quer dizer, são duas pessoas que têm um controle, que têm uma paixão, que têm um sentimento muito forte um para o outro, e nesse caso o rei não está pensando nas questões materiais, embora a rainha esteja, né? Então a rainha de espadas é aquela que toma decisão, mas ela é muito mais, vamos dizer, cuidadosa. Ela pensa muito. Ela, embora ela tenha uma energia para isso, ela tenha poder para isso, que é o poder seu que está aqui, né, da Imperatriz, aparece aqui numa rainha, aliás, é o rei, né, de espadas, desculpe, mas simboliza a mesma coisa, né, que no caso pode ser mulher ou homem, né, mas é uma pessoa que tem um poder de decisão pela questão mental, ou seja, tem um poder interno, e a outra pessoa já é movida pela questão da paixão. Vamos ver o que o tarô do sábio nos diz, né? Nessa situação, ela não está tão pesada,
né? Ela tem uma questão aí de situação material, se fica, se não. E o sábio vai nos dizer que para outra aqui, para essa, embora tenha saído exatamente isso. Vamos ver que era uma decisão mais clara, né? Não muitas. De uma carta só que se destaca. Vamos lá. Sabia que ia acabar saindo uma coisa dessa, né? Então, o que o tarô do sábio diz como resumo nesse jogo? Sim, você é uma pessoa que se preocupa com a questão da abundância, tá? A abundância está, né, determinando uma decisão. Dentro de você é todo um processo, né? Isso aqui também é esse conflito que está aqui, esse conflito aqui é um conflito de dois. Não é um conflito muito intenso. O conflito de dois é dúvida, é impasse, né? É uma balança. Ela não são várias possibilidades, ou fico ou não fico, por causa da questão, né, de estabilidade, né, de não pesar materialmente, de não quebrar ninguém. E é uma viagem interna que você vai ter que fazer, né, para descobrir isso. Mas olha que interessante, diz sucesso. Né? Como se você vai conseguir, você está indo na direção do sucesso. Então é um jogo que o próprio sábio já dá uma dica para você. Olha, decide que as coisas vão sair da melhor maneira possível, você vai festejar, que essa carta é muito bonita, né, que indica o sucesso, né, e veja a sua preocupação, né, que não é negativa nem nada, é um cuidado, né, é o que é importante para você, né, que é a abundância, tá bom? Então, essas foram as três possibilidades. Não importa se para homem ou se para mulher, é só fazer a adaptação, né, do que a gente está falando, porque é um jogo intuitivo e atemporal. Agora, atemporal tem um certo tempo, né? Depois que você acessa, de decisão. Tá? É atemporal nesse sentido. O tarô, um tarô desse atemporal, ele tem 1 mês, 45 dias, mais ou menos, para você, depois que você acessa, para que você tome a decisão, para que a situação se decida. Tá bom? Espero ter ajudado a todos. Agradeço e até o próximo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.